Que Wandinha se tornou um sucesso instantâneo você deve saber, mas você sabia que esse foi um dos sets de filmagens mais legais da Netflix? Como parte do elenco era composto por jovens adultos, você pode apostar que as gravações foram rodeadas de momentos hilários, parte deles protagonizados pela própria Jenna Ortega, que interpreta Wednesday. Jason! A garota estava tão animada de estar trabalhando ao lado de dois dos seus ídolos, Tim Burton e Christina Ricci, a Wandinha nos filmes dos anos 90, que Jenna deu tudo de si para entregar uma interpretação impecável. Anota aí tudo que ela estudou para as gravações: esgrima, canoagem, alemão, violoncelo, artes marciais e até arqueria. Caracas. It is scary. It's a lot of pressure, and you want to do justice to someone like her, and there's a lot of anticipation and expectation. Vale lembrar que um dos grandes envolvidos no projeto foi Tim Burton. Você deve lembrar dele da Fantástica Fábrica de Chocolates, além de Edward Mãos de Tesoura e Noiva Cadáver, sucessos de bilheteria e clássicos do cinema. E uma coisa a gente pode concordar: Burton é um verdadeiro gênio quando o assunto é design, porque todos seus filmes são coordenados a partir da paleta de cores, estilo de roupa e formas de filmagem que ele mesmo pensa antes de iniciar. Aqui não foi diferente. Ele fez questão de decidir todos os detalhes dos 4 primeiros episódios pelos quais foi responsável, e depois ficou totalmente atento para descobrir se suas ideias continuariam em alta para a finalização da temporada. Segundo a própria Jenna, Burton fez desenhos de todos os episódios. Com isso, ele conseguiu organizar as cenas e até decidir como ela seria gravada pela equipe de fotografia. Outro ponto importante é que, sendo um cineasta exigente, Burton não esperava menos que a perfeição. Por isso, muitas cenas foram gravadas por horas seguidas a partir de diferentes versões, considerando personalidades especiais para Wandinha. Altered my pitch a little bit, I think, at times, and also the way that I pronounce certain words. I know that they wanted to bring some sort of realistic aspect to her and make her more of a human being. So I tried, and maybe in more dramatic scenes or more intense scenes, to kind of drop it a little bit. Tudo isso fez com que as filmagens durassem 8 meses, muito mais que a maioria das séries lançadas na atualidade. Sem falar que a equipe, incluindo o elenco, trabalhou por mais de 12 horas por dia em um local bem pouco representado em filmes e séries: a Romênia. Esse lugar incrível tem um climinha úmido e frio, que dificultou as filmagens ainda mais. Outro ponto que você precisa saber é que todo o set foi construído do zero para a série, e quase todas as cenas tinham a paisagem e a fauna local, de forma que oferecessem uma sensação completa a quem assistisse. Uma pessoa que você precisa conhecer é Victor Dorobanto. O ator romeno foi o responsável pelo incrível Mãozinha, ou A Coisa, e conseguiu emocionar todo mundo com uma atuação de corpo inteiro, se é que me entende. Você é bem engraçadinho. Para isso, sua mão foi preparada com próteses e uma maquiagem profissional que trouxesse cicatrizes assustadoras. E para atuar, Victor, que também é mágico e ilusionista, utilizou todas as suas habilidades para entregar um personagem cômico e bastante ágil. O ator passou por poucas e boas durante as gravações, precisando se arrastar, ficar trancado em armários e se escondendo embaixo de mesas. Tudo isso com uma roupa bizarra que permitiu a equipe editar durante a pós-produção. Se você ainda tá aqui no vídeo, comenta a hashtag Grande Victor para mostrar que o trabalho dele foi pra valer. Grande homem! Talvez você ainda não saiba, mas a atriz maravilhosa que interpretou Wandinha nos filmes de 91 e 93, Christina Ricci, também participou da série. Ela interpretou Marilyn Thornhill, alguém bem diferente do que a gente esperava de quem interpretou a nossa gótica favorita. Com isso, Jenna e Christina até se encontraram no set. Segundo a mais nova, as duas se deram muito bem, mas não falaram sobre a personagem, só sobre a vida fora do set. Quanto ao set de gravações, com toda certeza foi um dos melhores e mais movimentados na Netflix. Esse processo precisou de uma equipe de milhares de pessoas apaixonadas pela família Addams, além do trabalho do Burton para ser finalizada. Com isso, é fácil imaginar que as gravações contaram com momentos inesquecíveis, capazes de transformar o set em uma verdadeira festa. Dá só uma olhada.
Como você deve imaginar, o CGI foi bastante utilizado em uma série feita pelo Tim Burton, que mergulha em elementos do horror e góticos para criar sequências mortais típicas dos Addams. Em algumas cenas ele é tão essencial que sem ela se torna no mínimo confusa. Talvez o maior exemplo seja as interações de Wandinha e Mãozinha, que precisava ser uma mão real. Portanto, o CGI foi utilizado para, ao invés de trazer a vida à mão, apagar o dono dela nas gravações. Assim, enquanto na série a menina se comunica com a mão, o que já é engraçado por conta própria, por trás das câmeras ela fala com a mão do ator. I know I'm stubborn, single-minded, and obsessive, but those are all traits of great writers. And serial killers. Inclusive, você sabia que o CGI também foi utilizado para editar as variadas locações romenas presentes na série? Diversas imagens da vida real foram transformadas nas edições finais para que representassem exatamente o que a equipe de design imaginou nos desenhos feitos antes. Jericó, por exemplo, foi construída pelo time de produção e usou o CGI para dar os últimos retoques. Outra curiosidade bastante interessante é que muitas das lojas que aparecem nos episódios foram criadas detalhe a detalhe, para que se parecessem com as tirinhas criadas por Charles Addams. Com isso, eles conseguiram deixar tudo com aquele sentimento de autenticidade que ele sempre trazia para os cartoons. E aqui, diferente de diversas cenas, o CGI não foi tão presente. Tudo graças a uma equipe de engenheiros e arquitetos que de fato conseguiu trazer os desenhos para a realidade. Mas claro, para que tudo isso funcionasse, a atriz precisava ser impecável. Jenna Ortega se preparou tanto para os personagens que passou a ter as mesmas habilidades da menina na série. Ela estudou alemão, aprendeu a tocar violoncelo, fez canoagem, fez artes marciais e, acredite se quiser, até frequentou esgrima, tudo 2 vezes por semana enquanto precisava gravar. Uma das razões é o seu desejo de fazer as cenas de ação sozinha, sem a ajuda de dublês. E convenhamos, Jenna conseguiu arrasar em cada uma delas. E não podemos falar dos bastidores sem comentar sobre o enorme esforço dos realizadores de trazer easter eggs para quase todas as cenas gravadas, sejam detalhes, falas ou até objetos. A primeira é quando o Feioso é encontrado amarrado no armário com uma maçã na boca, logo no início da série. Ela introduz o personagem para o público e é uma referência a quando ele foi apresentado no filme sobre a família de 1991, após ser amarrado pela própria Wandinha. Vale lembrar de quando Wandinha vai parar na enfermaria e a gente vê a jovem dormindo de uma forma no mínimo estranha, com os braços cruzados sobre o peito como se tivesse em um caixão. Acontece que é exatamente assim que ela dorme no primeiro filme dos Addams e parece que os fãs não deixaram de notar. E ninguém consegue esquecer a magnífica abertura da série de 1964. Parece que a equipe de Wandinha também não, e fez questão de fazer referência a ela no segundo episódio da produção na Netflix. Você notou mais alguma referência? E aí, você tá preparado para a segunda temporada? A gente aqui com certeza. Então fala aí pelo que você tá mais ansioso. Aproveita para curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para descobrir todos os segredos de Wandinha. A gente vai ficando por aqui em mais um vídeo. Até a próxima!